Os Nefilim são figuras enigmáticas mencionadas na Bíblia, provocando debates e interpretações ao longo dos séculos. Quem eram eles? Anjos caídos? Gigantes? Ou algo ainda mais misterioso? No vídeo de hoje, vamos explorar o que a Bíblia e outras fontes históricas nos dizem sobre esses seres tão curiosos. Então prepare-se para uma viagem ao passado, para desvendar os segredos dos Nefilim. A principal referência aos Nefilim aparece em Gênesis 6, 1-4. Vou ler o texto para vocês. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, e também posteriormente, houve Nefilim na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Esse texto levanta várias questões. Quem são os filhos de Deus? Quem são os Nefilim? E o que significa serem heróis do passado, homens famosos? Vamos analisar isso mais de perto. Existem três principais interpretações sobre os Nefilim. Os Nefilim como descendentes de anjos caídos e humanas. Essa é a interpretação mais popular entre muitos estudiosos antigos e modernos. Nesse caso, os filhos de Deus seriam anjos que se rebelaram contra Deus, e os Nefilim seriam os filhos gigantes e poderosos gerados dessa união. Essa ideia é reforçada por textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descreve os anjos caídos ensinando segredos proibidos à humanidade e gerando uma linhagem corrompida. Os Nefilim como descendentes de líderes humanos e mulheres comuns. Outra interpretação sugere que filhos de Deus era um título usado para descrever governantes ou homens poderosos, que se casavam com mulheres comuns, criando uma linhagem de pessoas extraordinárias, mas também moralmente corruptas. Os Nefilim como uma classe única de gigantes. Alguns estudiosos consideram que os Nefilim eram uma raça única de gigantes, não necessariamente descendentes de anjos, mas seres criados diretamente por Deus ou por outros meios sobrenaturais. Cada uma dessas interpretações tem seus próprios argumentos e desafios. Qual você acha mais provável? Além de Gênesis, os Nefilim também são mencionados de forma indireta em outros textos bíblicos. Em Números 13, 33, por exemplo, os espias enviados por Moisés para explorar a terra prometida relatam: vimos os Nefilim lá, os descendentes de Anak vêm dos Nefilim. Éramos como gafanhotos aos nossos olhos e também aos olhos deles. Aqui, os Nefilim são descritos como seres enormes e poderosos, capazes de inspirar terror. Isso reforça a ideia de que eram fisicamente gigantes e extraordinários. Além disso, o livro de Enoque, que não faz parte do cânone bíblico tradicional, expande a narrativa, descrevendo em detalhes os anjos caídos e seus descendentes. Apesar de não ser considerado escritura sagrada por muitas tradições cristãs, esse livro teve grande influência na compreensão dos Nefilim. Mas o que isso tudo significa para nós hoje? Os Nefilim não são apenas uma curiosidade histórica ou teológica. Eles representam um momento na história bíblica em que a corrupção humana chegou a um ponto crítico, provocando o dilúvio como julgamento divino. Essa história nos lembra da justiça de Deus, mas também da sua graça ao preservar Noé e sua família. Além disso, os Nefilim podem simbolizar as consequências de ultrapassarmos limites estabelecidos por Deus, seja na moralidade, na espiritualidade ou em nossa própria humanidade. Por fim, a ideia dos Nefilim continua a fascinar muitas pessoas. Eles aparecem em filmes, livros e até teorias da conspiração. Alguns acreditam que as pirâmides ou outros monumentos antigos podem ter sido obra de gigantes como os Nefilim. Embora não haja evidências concretas para isso, é interessante como esse tema desperta a imaginação humana.
Os Nefilim são um mistério bíblico que continua a intrigar até hoje. Seja qual for a interpretação que você adote, a história deles nos desafia a refletir sobre os limites entre o natural e o sobrenatural, o humano e o divino. Se você gostou deste tema e quer explorar outros assuntos curiosos da Bíblia, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.